Olá, eu sou o professor Daidoni, da disciplina de Física 1. Nós vamos apresentar o resultado prova regimental do segundo bimestre. A primeira questão diz sobre uma rebatida de uma bola arremessada a 120 km por hora num ângulo de 45 graus. Essa bola vai descrever uma parábola e vai atingir uma determinada distância. A questão da prova é a seguinte: essa rebatida consegue superar 120 metros? Muito bem. Para a gente poder resolver, nós temos que saber quanto tempo essa bola fica viajando pelo ar. Vamos decompor a velocidade de 120 km por hora em duas componentes. Uma horizontal, vamos chamar de velocidade horizontal. Essa velocidade é constante, e numa velocidade vertical, de tal maneira que a soma dessas duas velocidades, a soma vetorial dessas duas velocidades, tem que ser igual a 120 km por hora. Vamos decompor então essa força de 120 km por hora nas duas componentes. Nós temos duas maneiras para fazer. Ou usando a função trigonométrica, o seno de 45 graus, que é igual ao cosseno de 45 graus, vezes essa velocidade, ou ainda recorremos ao teorema de Pitágoras, em que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, essa velocidade vertical e a velocidade horizontal, o produto da velocidade do lançamento, vezes a raiz de 2 sobre 2, equivale ao valor de 84,9 km por hora. Portanto, essa rebatida pode ser decomposta em dois movimentos. Um no sentido vertical, em que a bola sai do taco a uma velocidade de 84,9 km por hora, e uma horizontal na mesma velocidade, 84,9 km por hora. Porém, a velocidade horizontal é uma velocidade constante. É um movimento uniforme. Velocidade constante, onde a aceleração é igual a zero. Já a componente vertical é um movimento uniformemente variado, em que a aceleração é constante e há uma variação da velocidade. Ambos os movimentos atendem à equação horária do deslocamento, que é definido pelo deslocamento em função do tempo, é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A questão é saber se ele consegue superar 120 metros. Quanto tempo essa bola vai levar no ar até atingir o solo novamente? Esse tempo que vai definir a distância que a bola percorreu. Essa distância equivale ao tempo em que a bola, no movimento vertical, subiu e desceu. A equação horária para esse movimento é o espaço inicial, ou a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A velocidade inicial nós sabemos, 84,9 km por hora. A aceleração nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado.
com o sinal negativo por uma questão de convenção. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Nós temos que converter km por hora para metros por segundo para ter coerência com a relação da aceleração, as unidades da aceleração. Então, fazendo a conversão, nós temos 84.900 dividido por 3.600 segundos. Isso vai dar 23,6 metros por segundo, tornando assim coerentes as unidades. O sinal negativo da aceleração é em função da convenção que nós admitimos de baixo para cima, da esquerda para a direita e anti-horária como positivo. Como a aceleração é uma ação no sentido de cima para baixo, nós consideramos a aceleração com valor negativo. Resolvendo então essa equação, que é uma equação de segundo grau, nós vamos ter duas raízes e a segunda raiz é esse que nós estamos procurando, que equivale a 4,7 segundos, que é o tempo que essa bola passa viajando, passa no ar. Portanto, temos que calcular qual a distância que essa bola atinge durante esse tempo de 4,7 segundos. Voltando ao movimento horizontal, ao movimento uniforme, basta a gente substituir na equação horária o tempo de 4,7 segundos para termos a distância que essa bola percorreu. Como é um movimento uniforme, velocidade constante, aceleração é zero, portanto esse termo, terceiro termo da equação, é zero. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que a distância percorrida pela bola foi de 111 metros. Portanto, insuficiente para superar os limites do campo, que é de 120 metros. A pergunta é: consegue superar o limite do campo? Então a resposta é não, não consegue superar os limites do campo. Para que isso ocorresse, o rebatedor teria que empregar mais energia nessa rebatida, que é o que normalmente acontece, para que essa velocidade aumentasse e ela conseguisse superar os 120 metros. A questão 2 quer saber quanto tempo uma bola rebatida com essa condição, nessa velocidade, levaria para percorrer 120 metros na horizontal. A equação horária é a mesma, basta substituir as variáveis, né? A distância total é 120 metros, a distância inicial zero, a velocidade nós sabemos que é 23,6 metros por segundo vezes o tempo. O termo referente à velocidade é nulo, porque a aceleração é zero e a velocidade é constante. Nós vamos chegar ao resultado de 5,1 segundos, se fosse possível atravessar o campo nessa velocidade. A questão 3 quer saber qual é a altura máxima que essa bola atingiu. Bom, a bola viaja com duas componentes de velocidade, uma componente horizontal que é constante e uma vertical que é variável. A altura máxima ele vai atingir quando essa velocidade vertical for zero. Então basta substituir na equação horária da velocidade para achar em que tempo, quanto tempo ela levou para atingir essa altura máxima. Fazendo os cálculos, vamos chegar ao resultado que ela leva 2,36 segundos para atingir a altura máxima. Substituindo na equação horária do movimento, do deslocamento,
nós vamos ter que a altura máxima alcançada foi de 27,8 metros. A altura máxima atingida pela bola após a rebatida. A questão 4, que diz respeito à cobrança de um tiro de meta, o goleiro chuta essa bola sai dos pés do goleiro com uma velocidade de 20 metros por segundo, também num ângulo de 45 graus. E a pergunta é, a que distância essa bola vai cair? A bola, assim que ela é tocada, ela passa a sofrer o efeito da ação da gravidade e descreve uma parábola até tocar o solo novamente. Novamente, nós podemos decompor essa velocidade em duas. Lembrando que a bola vai estar sob uma ação da gravidade, que nós consideramos 10 metros por segundo ao quadrado. E podemos decompor essa velocidade vetorial em duas outras, como no problema anterior. Uma velocidade horizontal, uma velocidade constante, onde a aceleração é zero, e uma velocidade vertical, que sofre a ação da aceleração, da força da gravidade. E o problema quer saber que distância que ela vai cair. Eu preciso saber quanto tempo essa bola vai passar viajando depois que sair do pé do goleiro. A posição do solo a gente vai considerar como referência zero. Ela sai do zero, percorre uma parábola e toca o solo novamente na altura zero. Quanto tempo ele leva para fazer isso? Portanto, agora, para calcular a distância que essa bola percorreu, basta substituir esse tempo de 2,8 segundos na equação horária do deslocamento para o movimento uniforme horizontal. A equação ainda é a mesma, o deslocamento em função do tempo é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Antemão já sabemos que a aceleração é zero, portanto, esse terceiro elemento da fórmula se despreza, é zero. Nós vamos ter que a distância é igual à posição depois de 2,8 segundos, que é de 39,6 metros.
Um chute relativamente curto, sem muita potência. Nas questões de múltipla escolha, nós temos a primeira questão. É o seguinte, um brinquedo solta uma bola para uma determinada posição, né? Uma para cima e outra para baixo. Ele quer saber qual é a componente vertical da aceleração logo em seguida que essa bola sai desse tubo. Lembrando que está sob a ação da gravidade. Independente se a velocidade é para cima ou a velocidade for para baixo, vai estar todo o tempo sob a ação da gravidade. De 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, temos que lembrar que o sentido é negativo. Portanto, menos 9,8 metros por segundo a menos 2. A alternativa correta é a alternativa B. Na última questão, diz qual das situações é impossível. Um corpo possui velocidade para leste e aceleração para leste, ou seja, ele está aumentando a velocidade, a aceleração e a velocidade no mesmo sentido, sem problema, normal. Um corpo possui velocidade para leste e aceleração para oeste, sem problema nenhum. Ele está desacelerando, ele está diminuindo a velocidade, a aceleração no sentido contrário da velocidade. A próxima é a seguinte: um corpo possui velocidade nula e aceleração não nula. Claro, acontece, né? Quando nos exemplos anteriores, quando a bola chega no máximo, ela está com velocidade zero, mas a aceleração para baixo é negativa. Então também existe essa opção. A próxima é: um corpo possui aceleração constante e velocidade variável. Perfeito, não é? A aceleração da gravidade é constante e a velocidade vai aumentando em função do tempo quando está caindo, ou quando eu arremesso para cima vai diminuindo. Mas está perfeito, ela possui a aceleração constante e a velocidade variável. Um corpo possui velocidade constante e aceleração variável. Como assim, né? Não tem como. Se há variação de velocidade, né, há aceleração. Ou se existe aceleração, há variação de velocidade. Portanto, a questão impossível é a E, alternativa E.